Quer comprar um veículo eletrificado e não sabe por onde começar? Eu sou Anderson Sincero, jornalista, analista e consultor do mercado automotivo, e criador da primeira, única e a melhor consultoria do Brasil. Eu posso te ajudar. Por isso agora, na descrição do vídeo, no comentário fixado, tem um link para você falar diretamente comigo no WhatsApp. Me procura que eu te explico melhor. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Você está comigo aqui no site diretamente da Allmode Jaeco. Aqui o Jaeco 7 ou J7. Você acompanhou aqui no título e na capa desse vídeo que me parece que muita gente não tem prestado atenção, né, aí nas versões e pode ter comprado o carro errado. Ou intencionalmente, né, a pessoa vai lá e compra aquele que está em tese mais barato. Mas será que valeu a pena você comprar um mais barato e menos equipamentos? Será que você fez a compra certa? Isso já aconteceu em outros modelos, como por exemplo o BYD King GL GS, como por exemplo o BYD Song Pro GL GS. Eu já trouxe essas informações aqui no meu canal, onde muita gente tem às vezes até se confundido ou até mesmo não se questionado na possibilidade de no médio e longo prazo ter um carro em pouco tempo já defasado em relação ao modelo mais topo de linha e também aos seus concorrentes. É isso que a gente vai ver agora, entre outros aspectos, e uma comparação rápida aqui de como você poderia ter tido um outro olhar em cima da compra de um Jaeco 7. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Não se esqueça de hypar os nossos vídeos, isso ajuda demais. Aqui na tela comigo então, estamos com as informações básicas. Não é aquele SUV grande, ele aparenta ser grande, mas quando você olha visualmente, né, pessoalmente, eu já estive, já fiz teste, já andei, e muita gente às vezes pergunta aqui para mim, mas Anderson, por que você não mostra os carros? Gente, eu não faço propaganda para ninguém, tá? Nenhuma marca automotiva. Tenho contatos, amigos nas concessionárias, nas empresas, faço os meus testes e trago as anotações aqui para fazer justamente as análises, os reviews para vocês. Ele tem lá 339 combinado, uma bateria de 18,3 kW de potência, um torque de 51 Nm e um range, né, um alcance aqui só no sistema elétrico na casa de 70, 80, mas já falaremos sobre isso, que não é bem assim. São duas versões, a Luxury e a Prestige, ok? Não confunda as coisas, porque é aí que começa o problema. As marcas chinesas têm feito aí, isso não é só aqui uma exclusividade da Allmode e também da Jaeco, porque elas fazem, né, uma brincadeira, vamos falar brincadeira, né, que custa caro, esse jogo de palavras para dar a intenção de que a Luxury, nesse caso aqui, seria a topo, mas não é. Se você comprou achando que a Luxury é a topo, não é. A topo é Prestige. E assim acontecem com outros, como o da GAC, Premium e Elite. Pode ser que você tenha comprado o carro errado. Tem uma alteração de preço? Bem, é verdade que tem. Você vai ver que na prática, eu vou te mostrar os dados também aqui de FIPE, já comece a se preocupar, ó, a colocar suas barbinhas de molho ou abrir os seus olhos, que a coisa não é nada simples. E digo para vocês o seguinte, tem um teto um pouco maior, mas olha só o mesmo problema que acontece lá também com o próprio Allmode 5, aqui também, menos, o impacto é menor, sim, mas ele tem o teto mais caído, ok? Tem um pouquinho mais caído, menos caído do que o Allmode 5, que é péssimo. Se você é uma pessoa de estatura como a minha, né, acima de 1,80 m, mais ou menos, você pode ter problemas. Principalmente se andar no banco traseiro ou até mesmo no banco do passageiro. E se alguém colocar o banco todo para trás, não entra, cara. Não entra. Faça esses testes antes, verifique para você não ficar, ó, na roça. Tem um bom acabamento, uma parte estética, vários equipamentos, bem recheado, mas diferenças importantíssimas entre essas duas versões. Tem aquela telona gigantesca, né? Um veículo mais quadradão por dentro e que você teve que prestar atenção, né? Eu já andei no carro, tem alguns pontos ali, principalmente de suspensão, umas rateadas aí no software ainda, um veículo que dá umas capengadas em vários pontos e que você tem que tomar atenção. Serve o mesmo exemplo que eu já trouxe, né, justamente para o Allmode 5. Eu sempre aconselho, né, que você
tenha paciência nesse primeiro momento, mesmo que você se encante. E de fato, os veículos melhoraram muito, estética, acabamento, mas não temos ainda referenciais de longevidade. Tá? Não confunda quilometragem com longevidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É possível fazer em um ano 200 mil quilômetros um carro. Isso não significa que ele terá longevidade. Tem um motor, então, é um híbrido plug-in, então tem um motor a combustão também, somente a gasolina. E aqui fica o meu alerta. Verifique a condição, a qualidade do seu combustível, onde você abastece, porque ainda é imperceptível, ok? Mas daqui a alguns meses sentirão grandes impactos nesses motores com 30% de etanol. Imagina a confusão de sonda, mistura, leitura de gases. Vai ser um perereco só. Eu ficaria bastante atento. Mas é aquela coisa, né? Gasolina com 30% de álcool, mais as adulteradas ainda. E a energia no bandeira vermelha, fica acreditado. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Chegamos aqui na parte das versões. Nós temos duas versões do Jaico 7. A versão Luxury, que é a de entrada, só o nome é Luxury, mas ela é a de entrada. Tem as mesmas características, dimensões, porta-malas, alguns equipamentos até, como teto solar e outros detalhezinhos, bancos elétricos e uma câmera lá que eles falam de 540 graus. Tá? Beleza. Ela é vendida a partir de R$ 229.990, ou seja, R$230 mil. A versão topo é essa daqui, ó, a Prestige, ok? Já possui o que a Luxury não possui, um ADAS 2.5, muito mais evoluído, melhorado, e uma série de outros recursos. Áudio da Sony faz toda a diferença, eu vi já os dois, a questão de som, mas muita diferença mesmo. Bancos com aquecimento, ventilação com função welcome, porta elétrica, porta-malas elétricos, ou seja, tanto a distância como também ali com outras funções. Wireless, um carregador wireless com resfriamento, não tem na Luxury, e o Head-Up Display, que ajuda pra caramba. E por que o Head-Up Display é algo que vai começar a ser uma tendência em vários outros modelos? Condução e atenção no trânsito. As telas grandes em muitos veículos, como por exemplo o Volvo VX30, tem uma tela centralizada e sem painel de instrumentos. É uma confusão no nosso trânsito sem tamanho. Tá? E eu não compraria carros que não tivessem minimamente um pequeno painel de instrumentos, e melhor ainda se tiver um Head-Up Display. Aqui tem, mas na Prestige, não tem na Luxury. Ou seja, vários outros recursos. E aqui nesta versão, em 249.990, ou seja, 250 mil. Então podemos deduzir que, por uma diferença de 20 mil reais, você levaria aí um combo de tecnologias. E, a meu ver, isso é um ponto fundamental de você considerar a partir de agora nos veículos chineses. Veículos chineses pelados ou com poucos recursos, fuja. E não é só isso. A Prestige, que é essa de 250 mil, tem sensor de ponto cego, que a outra não tem. Tem um sensor de fadiga, que ajuda muito para isso em viagem, se a pessoa está cansada. São recursos, gente. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar assim, não, eu nem uso, eu não quero, não sei o quê. Não entre nessa. Porque quanto mais recursos de segurança o seu veículo tiver, melhor. Melhor, talvez você não use, mas um próximo proprietário utilize. E outra, tem muita gente que fala que às vezes não serve porque não é bom ou nunca usei. Aprenda a usar. Tem muita gente que tem o carro e não sabe utilizar os recursos. E em várias situações, esses recursos podem te ajudar a sair de grandes acidentes, causar transtornos gigantescos e a salvar vidas. Também não contém na versão de entrada, a Luxury, e contém na Prestige S250 mil, bancos elétricos com memória, ventilação e, pasmem, ajuste de lombar. Prestem atenção, eu falo para vocês que essa diferença vai impactar muito no médio e longo prazo, ok? Então olha só quantos e quantos detalhes que eu já te falei que a versão Luxury não tem e a Prestige, que é a topo, tem. Além do alerta de tráfego cruzado. Esse é um recurso muito bom, porque você não sabe quando vem uma bicicleta, um carro,
que você está ali numa situação de compras com pressa e não presta atenção em todos os detalhes. Aí passa por trás alguém para você não ver, não tem o alerta. Ah, como nós chegamos aqui, se não tivesse isso... Não, gente, o carro está aí, você paga por isso. O carro vem, utilize. E este é um recurso muito bom. Neste mês de julho, o Jaico 7 emplacou bem. Foram 620 unidades, 395 unidades da versão Prestige, uma salva de palmas para quem optou pela versão mais cara, porque a diferença de valor é que dá uns 20 mil reais, pode conseguir uma negociação, colocar algum tipo de bonificação para dar uma diluída nisso tudo, e aí dar uma equalizada e pegar a versão que, a meu ver, como já aconteceram com outros modelos, vai ter maior longevidade por conta desses equipamentos que a partir de agora não vai mais ser perdoável carros como este e outros nessa faixa de preço que não os tenha. E a versão essa Luxury aqui, ó, de 230 mil, 225 pessoas compraram a versão, a meu ver, errada, que vai desvalorizar mais, tem a tendência, ó, pode mudar, eu acompanharei e trarei para vocês. Mas se a diferença for pouca no seminovo de um Luxury para topo, que é a Prestige, não tenha dúvida, você que tem a Luxury vai ter um maior pepino em suas mãos. Agora olha só o seguinte aqui comigo. Outro ponto que eu quero que você veja aqui com muita atenção é em relação à garantia. Garantia completa do veículo. São 7 anos para o carro ou 150 mil quilômetros. Acho uma das piores, com certeza, uma das piores garantias. E da parte de bateria, que é um ponto muito crítico, garantia da bateria de alta tensão, aí 8 anos ou apenas 150 mil quilômetros. Porque os emocionados não serão exaltados. Quando você se emociona, não pensa, não raciocina, tá aí, 225 pessoas compraram a versão errada. E para finalizar esse vídeo, então hoje, se você comprasse um Jaico 7 Luxury, a versão de entrada aqui é aquela que eu não te recomendo a compra, mas teria que entregar o carro hoje como referência em 212 mil. Que ali, na prática, já são 18 mil reais de desvalorização, ó, em 2 meses. E na versão Prestige, com o preço de referência de 230.904. 20 mil reais, basicamente, de diferença aí já de desvalorização em apenas 2 meses. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, vocês acompanharam comigo aqui as informações aqui do Jaico 7 e como que esse veículo já se comporta no mercado, FIP, as informações e as diferenças entre as versões. Infelizmente, as pessoas não têm estudado esses temas e depois vão comprar os carros, vão se arrepender, vão perder muito valor e vão aparecer aqui no canal do Anderson Sincero. Não tem jeito, é um ciclo vicioso, as pessoas repetem os mesmos erros, compram por impulso e depois ficam bravas quando aparecem aqui no meu canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui!